Por que choras? Cálculo de medicamentos não é para ser difícil. Eu vou te explicar hoje aqui a importância do cálculo. Não vou explicar matemática aqui. Mas se você entender esse vídeo, você vai realmente entender o motivo de fazer o cálculo matemático, que é um cálculo simples, que envolve subtração e multiplicação apenas. Mas se você não entender a interpretação, esse cálculo matemático se torna errado. Ah, eu não entendo por que eu faço e erro. Então, se você entender o vídeo de hoje, você vai começar a acertar os cálculos de medicamentos, tá? Você já viu a playlist que a gente tem de cálculo de medicamentos? Qual dos vídeos você mais gostou? Coloca aqui para mim nos comentários, tá? Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, se você me ajuda a criar esses conteúdos para te impulsionar, te ajudar na sua formação, beleza? Bora lá? Vamos lá, primeiro passo. Por que você tem que fazer um cálculo? Essa é a pergunta que você tinha que ter feito para você quando começou a estudar cálculo de medicamentos. Por que eu tenho que fazer um cálculo de medicamentos? É simples. Toda pessoa tem uma massa. Quando eu falo massa, estou falando de um peso. Quando eu estou falando de um peso, eu não estou falando de gordura, e sim estou falando do peso da sua estatura, da sua musculatura, conforme os seus órgãos. Então, um medicamento ele precisa entrar na concentração que foi prescrita conforme a sua massa. Então, se a gente pegar um bebê, ele tem uma massa diferente da sua, até pela estatura, né? Um bebezinho, um recém-nascido, por exemplo, um neo. Então, você tem ali um bebezinho pequenininho, então ele tem uma massa. Você tem uma massa. Então, quanto maior for uma pessoa, não estou falando de peso, considerando gordura, estou falando de estatura, tá? IMC principalmente. Quanto maior for uma pessoa, maior é a massa que provavelmente essa pessoa tem. Quanto menor for uma pessoa, menor é a massa que essa pessoa tem. Perfeito. Agora, o que você tem que levar em consideração? Você tem que levar em consideração que alguém fabrica medicamentos, ou seja, uma indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela não consegue fazer o mesmo medicamento para peso X, né? A, B, C, D, E, F, G. Por quê? Por exemplo, é para eu ter em torno de 68 quilos de massa. Eu tenho 78 quilos, tá? Então, pegando massa mesmo de cálculo para medicamentos, eu tenho em torno de 68. Beleza, olha só que o número é picado, é 68. Então vai ter pessoas que têm 69, outros 70, outros 60, outros 50, outros 70, outros 80, outros 20, outros 10, outros 1 quilo. Então, olha a discrepância de massa que as pessoas têm ali. Agora, como é que a indústria farmacêutica vai conseguir fazer medicamentos para uma pessoa que tem 68 kg de massa, ou pessoa que tem 60, para uma pessoa que tem 30, para uma pessoa que tem 20, para uma pessoa que tem 1 kg de massa? Não tem como. Então, o que a indústria farmacêutica fez e faz? Ela trabalha com uma linhagem mediana do frasco ampola, ou da ampola que seja. Então, ela faz ali pensando numa massa em torno de 70 quilos, tá? Em torno de 70 quilos. E aí, se a gente parar para pensar, grande parte de nós que somos adultos, a gente tem em torno de 70 quilos de massa. Não quer dizer que é o peso real que você tem. Eu, por exemplo, tenho 78 e minha massa é 68. Então, se eu receber uma dosagem integral de um medicamento para 70 kg de massa, mesmo eu tendo 68, está muito próximo, está tudo certo. Eu já não consigo fazer esse mesmo medicamento integral para uma criança que a massa dela é 30, ou 20, ou 10. Entende? Ou seja, precisa então haver uma redução daquela concentração daquele medicamento para a gente fazer a dosagem ideal em uma pessoa que tem uma massa inferior a 70. Já que o fabricante calculou a dosagem integral para 70 kg de massa, então se você tem um paciente com 20 kg de massa, 10 kg de massa, você não pode fazer aquele medicamento integral. Então você vai ter que fazer o quê? Reduzir, fracionar aquele medicamento. E então, para isso, inventar o cálculo do medicamento. Por exemplo, se você tem lá um Rocefin, 1 grama, um Rocefin 1 grama eu posso fazer ele num paciente adulto. Ah, Éder, mas agora para uma criança o médico prescreveu 300 miligramas. 1 grama para o paciente adulto
e agora para a criança, de acordo com a massa, a gente vai ter que fazer 300 miligramas. Fez sentido para você? Então, aquele 1 grama do medicamento vai atender uma pessoa de 70 quilos de massa. Mas se eu fizer este 1 grama em uma criança, eu estou fazendo uma overdose, eu estou fazendo mais de 3 vezes a dose necessária para a massa daquela criança. Então, para isso, eu tenho que fazer o cálculo, porque aquele fabricante só tem o Rocefin 1 grama. Talvez tenha de 500. Mesmo se fosse o Rocefin de 500, se for o caso, se tiver, 300 ainda está abaixo, é quase a metade, um pouco mais da metade. Mas você entendeu que eu não posso fazer nem o de 500? Então, a partir daí, nós temos que entender o motivo de um cálculo. Então, agora é bem simples. Se eu tenho Rocefin de 1 grama, ou 1000 miligramas, né, fazendo a conversão de grama para miligramas, então 1000 miligramas eu vou colocar uma quantidade X em ml de um volume que eu vou colocar dentro do frasco ampola e eu preciso de 300 miligramas. Olha só tanto que está fácil o cálculo. 300 miligramas é o que a massa da criança precisa, né? Então 300 miligramas está para X, porque eu não sei quantos eu vou ter que fazer dessa ampola. E eu pegando essa ampola integral, vamos imaginar que eu vou diluir ela para 10 ml. Se eu diluir 1000 miligramas para 10 ml, eu vou ter a cada 1 ml 100 miligramas. Então, se o paciente vai precisar receber 300 miligramas de acordo com a massa dele, eu vou ter que fazer 3 ml, porque cada 1 ml corresponde a 100, 3 ml a 300, 10 ml, 1000. Entendeu? Galera, não é difícil. Então, a partir do momento que você realmente entende o porquê existe o cálculo, você agora vai ficar mais tranquilo para fazer os cálculos. Ah, eu entendi. Então, tem que fazer o cálculo, porque o fabricante não tem a dosagem ideal para todo mundo. Então, todo mundo tem um peso diferente, uma estatura diferente. Então, por isso que o médico prescreve uma dosagem para aquele paciente, não necessariamente aquela dosagem que ele prescreveu tem lá na farmácia. Por isso que eu vou lá na farmácia, pego e vou ver, paciente, aqui eu tenho 1 grama, o médico quer 700. Não dá para fazer essa ampola toda, então eu tenho que fazer 700. Eu tenho lá uma ampola de 500 miligramas, o médico prescreveu 500 miligramas, opa, então eu consigo fazer essa ampola inteira nesse paciente. Então, a partir do momento que você entende isso, você agora entende o porquê que você tem que fazer o cálculo. Agora, você entender esta interpretação, colocar isso numa fórmula matemática simples, que é uma regra de 3, e fazer no paciente. E aí, gostou dessa explicação, dessa explanação? Eu até acredito que isso aqui vale muito mais do que uma aula de cálculo, porque aqui eu estou te explicando a essência do porquê e agora cabe você usar as interpretações. Beleza?